Imagine que o governo do seu país decide que você e sua família não importam. Que vocês são apenas mão de obra descartável. Até que um dia, os descartáveis descobrem que são a maioria. Na década de 1830, o povo mais miserável do Brasil fez o impensável. Eles tomaram a capital do Grão-Pará, expulsaram a elite. E colocaram no poder um jovem lavrador de apenas 21 anos. Foi o único momento da história brasileira em que o povo tomou o governo de uma província inteira e o manteve por meses. Mas a resposta do Império foi o extermínio. A cabanagem não foi apenas mais uma revolta no período regencial. Foi a maior e mais sangrenta insurreição popular da nossa história. Uma guerra onde a selva e os rios se tornaram armas. E onde o preço da liberdade foi o sangue. Na década de 1830, a província do Grão-Pará era um universo à parte. Gigantesca, ela correspondia aos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, longe do Rio de Janeiro, longe dos olhos do Império. A independência do Brasil havia chegado em 1822, mas o Grão-Pará só aderiu em agosto de 1823, e o processo foi extremamente violento. A ferida aberta dessa anexação tinha um nome trágico: o Brigue Palhaço. Um navio onde 252 prisioneiros paraenses foram trancados nos porões e sufocados com cal viva. Esse trauma brutal uniu a população pobre no ódio contra os portugueses e o governo central. A economia continuava nas mãos de uma pequena elite de comerciantes e grandes proprietários de terras. Do outro lado, existia a base da pirâmide. Indígenas aldeados, negros escravizados, mestiços e brancos pobres. Eles viviam em cabanas de palha e barro, erguidas nas margens dos rios. Por isso, eram chamados de cabanos. Gente que nascia sem nada e morria sem nada. O Grão-Pará era um barril de pólvora. E a elite local achou que poderia usar essa pólvora a seu favor. Políticos liberais e fazendeiros queriam mais poder no Grão-Pará. Eles queriam tirar os governantes nomeados pelo Império e colocar seus próprios aliados. Mas eles não tinham um exército. Então, começaram a inflamar os cabanos. Prometeram terras, prometeram liberdade, prometeram justiça. A elite armou a população ribeirinha para usá-la como massa de manobra. O plano parecia perfeito. O povo faria o trabalho sujo e a elite assumiria o poder. Mas os cabanos não eram tolos. Quando pegaram em armas, eles perceberam uma verdade perigosa. Eles tinham os números, eles tinham a força. Se podiam derrubar um governo para a elite, por que não poderiam derrubar a elite para si mesmos? A massa de manobra cortou as próprias cordas. A revolta saiu do controle. A cabanagem havia começado. Janeiro de 1835,
Os cabanos invadem Belém, a capital da província. Eles não pedem permissão, eles tomam o palácio. O governador nomeado pelo império é executado. As autoridades fogem ou são mortas. Pela primeira vez, a sede do governo é ocupada pelo povo. Mas governar é muito mais difícil do que conquistar. Os 2 primeiros presidentes cabanos falharam miseravelmente. Félix Malcher, o primeiro deles, não era do povo, era um fazendeiro rico. Ele traiu o movimento jurando lealdade ao imperador e acabou morto. Francisco Vinagre cedeu às pressões de mercenários britânicos e entregou a capital. O movimento parecia estar morrendo. Até que, em agosto de 1835, os cabanos invadem Belém pela segunda vez. E dessa vez, eles escolhem um líder que vinha realmente da base. Seu nome de batismo era Eduardo Francisco Nogueira. Ele havia chegado ao Grão-Pará fugindo da seca do Ceará na década de 1820, com apenas 13 anos de idade. Ele adotou o sobrenome Angelim, em homenagem à madeira mais dura e resistente da Amazônia. Um idealista. Com apenas 21 anos, o jovem Angelim se torna o 3º presidente cabano, o símbolo máximo do triunfo popular. Durante 10 meses, Eduardo Angelim comandou a capital do Grão-Pará. Ele não queria destruir a sociedade, queria reformá-la. Apesar de ser imensamente popular, ele tentava manter uma certa ordem constitucional e o respeito à hierarquia religiosa. Tentou organizar a economia e garantir o abastecimento da cidade. Mas o peso do governo era imenso para um lavrador de 21 anos. Sua postura moderada, muitas vezes, o colocava em conflito com os cabanos mais radicais. Homens que haviam sofrido a vida inteira e agora queriam vingança imediata contra a elite. Angelim lutava para impedir a carnificina e manter a ordem. Mas o relógio estava correndo. No Rio de Janeiro, a regência imperial entrou em pânico. Se o Grão-Pará fosse perdido, o Brasil corria o risco de se fragmentar, como havia acontecido na América Espanhola. O Império decidiu que a cabanagem precisava ser esmagada. Não contida. Esmagada. O governo central enviou o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa. Ele não foi enviado para negociar. Foi enviado com uma frota de guerra, navios pesados, canhões modernos, tropas treinadas e mercenários europeus. Um bloqueio naval cercou Belém. A fome se instalou na capital do Grão-Pará. Mas o golpe final contra o governo de Angelim não veio dos canhões. Veio de um exército invisível, a varíola. A epidemia começou a dizimar os defensores da cidade antes mesmo do combate final. Em maio de 1836, Angelim toma uma decisão desesperada. Ele ordena a evacuação de Belém. A retirada não foi apenas estratégica, foi uma fuga trágica pela sobrevivência. Quando o brigadeiro Andréa entrou na cidade,
encontrou a capital despovoada. Restavam quase apenas mulheres. Os homens haviam fugido ou morrido pela guerra e pela doença. O movimento abandona os palácios e volta para a floresta. Foi aqui que a cabanagem deixou de ser uma revolução urbana e se tornou uma guerra de guerrilha brutal. O Império tinha as armas modernas, mas os cabanos tinham a floresta. E iam fazer o exército imperial sangrar por cada rio do Grão-Pará. Os soldados imperiais tentaram perseguir os cabanos pelo interior. E logo descobriram que a Amazônia não perdoa quem não a conhece. Os cabanos criaram uma tática de resistência letal, a emboscada nos igarapés. Os grandes navios de guerra do Império eram imbatíveis no mar aberto. Mas nos rios estreitos, eles não conseguiam manobrar. Os cabanos construíam barricadas submersas com troncos e estacas afiadas. O objetivo era rasgar os cascos dos navios de guerra imperiais. Quando a maré baixava, as embarcações ficavam presas na lama, destruídas. Os rebeldes até mesmo envenenavam os rios para impedir o avanço das tropas. E então, a mata atacava. Flechas e tiros partiam do meio das folhas invisíveis. A água doce se tingiu de vermelho inúmeras vezes. Mas táticas de guerrilha não vencem guerras de extermínio. O brigadeiro Andréa mudou a estratégia. Se ele não conseguia vencer os cabanos na selva, ele destruiria as fontes de sobrevivência deles. Foi declarada a guerra total. Aldeias inteiras foram incendiadas. Ribeirinhos foram proibidos de navegar ou pescar sem autorização. Eles começaram a matar o povo de fome. A queda não era apenas militar, era uma tragédia humana. Para os prisioneiros, o destino era aterrorizante. O brigadeiro Andréa transformou navios prisão em tumbas flutuantes. Nos porões, sem frestas, o calor amazônico transformava o ar em chumbo. Amontoados no breu e sobre os próprios dejetos, 3.000 cabanos sentiram o oxigênio acabar lentamente, morrendo não por balas, mas pelo ar que se recusava a entrar em seus pulmões. A guerra durou 5 longos anos. Eduardo Angelim, o menino presidente, agora era um fugitivo. Em outubro de 1836, ele foi caçado por centenas de tropas legalistas na região do Acará. Estava acompanhado de sua esposa, Heloísa Clara. Eles vagaram pelo labirinto aquático da Amazônia em condições miseráveis de fome, doença e cansaço extremo. Até que, sem forças para continuar, Angelim foi finalmente capturado. Ele foi enviado ao Rio de Janeiro para julgamento. E depois exilado na ilha de Fernando de Noronha. Angelim sobreviveu ao exílio e retornou ao Grão-Pará anos depois, em 1851. Fixou residência na cidade de Barcarena, onde viveu discretamente até morrer em 1882, aos 68 anos. Ele nunca mais se envolveu em política.
Mas a maior parte do seu povo não teve a mesma sorte. Estima-se que 30 a 40 mil pessoas foram mortas na cabanagem. Isso representava impressionantes 40% de toda a população do Grão-Pará na época. 4 em cada 10 pessoas desapareceram. É a maior taxa de mortalidade em conflitos internos da história do Brasil. O Império recuperou o controle. A elite voltou ao poder. A história oficial tentou pintar os cabanos como selvagens, bárbaros e criminosos. Durante um século, a memória deles foi abafada. Mas a floresta não esquece. A cabanagem foi uma falha brutal no sistema. Um momento em que aqueles que nasceram para servir decidiram que podiam governar. Eles cometeram excessos, erraram, se dividiram. Mas tiveram a coragem de tentar derrubar um mundo que havia sido construído para esmagá-los. O sangue da cabanagem não manchou apenas os rios do norte. Ele é o lembrete definitivo de que não existe liberdade que não custe muito caro. A história de Eduardo Angelim e dos cabanos prova que as feridas do Brasil são muito mais profundas do que os livros de escola costumam mostrar. Obrigado a cada um de vocês que acompanha o Mundos Reimaginados. Comente a palavra cabanos para eu saber que você chegou até o final. Não esqueça do like, de se inscrever e considere se tornar membro do canal. Um abraço e até a próxima história.